O grande saldo do livro do Harari foi um pouco um pensamento, uma reflexão sobre o que a gente pode considerar uma teoria e o que a gente pode considerar reflexões sobre os fatos, né? Qual é a diferença? Eu poderia dizer que o próprio livro do Matt Ridley é um livro que tem uma coisa histórica que ele faz em termos de troca, que é a oposição ao Harari, mas ele não desenvolve uma teoria, né? Se você pegar aquele livro Ação Humana, Teoria da História do Mises, por exemplo, ele vai trabalhar, a ideia dele é trabalhar uma teoria. O Harari não trabalha teoria, o Harari é um pensador genérico, que eu estou chamando assim, ou não teórico. O Matt Ridley é não teórico. O Pierre Levy se aproxima um pouco da teoria, porque ele vai procurar uma recorrência. Então, qual é a diferença entre as coisas? É a recorrência. Uma teoria, ela tem que ter uma recorrência. Obviamente que tem muita gente que faz uma separação devida, obviamente, entre teoria nas ciências sociais, né, na química, na física, e a teoria nas ciências humanas. Então faz diferença. Então, assim, não é uma coisa que você dá para colocar num laboratório. No caso das ciências humanas, a única forma de você teorizar é você analisar no passado e procurar algumas regras. Por exemplo, há um debate hoje na Argentina sobre a inflação. O pessoal que está assumindo a economia agora, né, não acredita que a inflação é um fenômeno monetário, que é a teoria da escola austríaca de economia. Quando você emite moeda, você pega dívida, que você cria, você desvaloriza a moeda enquanto produto, a moeda é vista como um produto, você gera inflação. É a perda do valor da moeda, né? A moeda ela é uma tecnologia que tem vida própria. E as pessoas normalmente não veem isso. Então, isso é uma teoria. E aí, quando você vai... Como é que você vai testar essa teoria? Você desvaloriza, você emite moeda, você pega a dívida, etc. Tal, e você tem inflação. Então, na recorrência, você chega à conclusão que aquilo ali é uma teoria válida. Quando a gente fala do fenômeno social recorrente, você fala, toda vez que muda a mídia, muda a civilização. Aí você vai mostrar isso na história. Então, quando eu faço a minha palestra, o que as pessoas levam um certo susto é porque eu tenho um pensamento teórico, porque eu trabalho com recorrência. E o que a gente está acostumado, a gente está vendo aí no mercado, é pensadores que têm algumas ideias sem a preocupação da recorrência. E no nosso caso, a recorrência é sempre no passado, né? Então, daqui para frente, todas as análises que vão ser feitas vão um pouco nisso aí. Então, quando você está diante de um pensador que tem a proposta teórica, essa proposta teórica ela tem aquela recorrência. Ele vai apresentar, olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você vê que o próprio Harari ele fala da revolução cognitiva oral, ele faz uma boa análise mostrando as mudanças civilizacionais e logo na sequência ele não fala da escrita e depois não fala, ele não segue a sequência. Ele vê como um fenômeno isolado, ele não faz a correlação entre mídia e mudança civilizacional, apesar de falar isso no livro dele. E a gente tem tirado isso do livro dele. Então, não é um pensamento que ele procura recorrência. Qual é o forte da nossa escola? A nossa escola, o meu livro Administração 3.0, que, digamos assim, marca o início da quarta geração da escola canadense e aqui no Brasil, ele é um livro teórico. Ele procura uma recorrência, aí ele procura as revisões filosóficas e procura uma teoria recorrente. Olha, toda vez que aumenta a população, nós teremos uma revolução civilizacional mais dia menos dia, que inicia com uma mídia e depois tem uma mudança de comando e controle, uma reintermediação. Isso são regras que estão estabelecidas. E é isso que faz com que as pessoas percebam uma coisa diferente. Então fica claro, quando a gente vai lendo os livros dos outros autores, na negativa, né, qual é a diferença do nosso discurso. Nós procuramos um discurso teórico. Aí você vai dizer, bom, a partir do momento que eu procuro um discurso teórico, a partir do momento que eu procuro uma recorrência, essa recorrência, só por isso ela já garante que seja
adequada? Não. O que a gente está vivendo é a intoxicação do discurso não teórico, procurando resolver problemas sem uma nova teoria para colocar no lugar, né? E a gente com a teoria. Então a gente carece de outras escolas que tenham outras teorias. Não há. E é importante a gente saber que não há. E quando nós temos, nós podemos analisar e criticar a nossa própria teoria, mas nós temos uma teoria. E quando a gente faz análise, vou analisar agora o livro agora do Walter Longo, já de cara já se vê que não é um livro teórico, é um livro que ele procura refletir, né? Talvez tenha um nome isso, né? Não sei se seria impressões, eu acho que esse seria o nome. É um livro de impressões. O Clay Shank é um ótimo livro, o Clay Shank é um bom autor de impressões. Ele tem impressões sobre as coisas e tem sacadas a partir dali. Aquelas sacadas ajudam, né? Mas ele não tem um pensamento teórico, ele não tem essa preocupação, não é a praia dele. Não é um desmerecimento, simplesmente não é. Só que a gente, neste momento, está demandando esta necessidade. Então você precisa ter esse embasamento teórico para poder trazer as pessoas. Se você não tem essa nova teoria, você não consegue trazer as pessoas, você não consegue trazer novos conceitos, porque fica tudo boiando. Todo mundo tendo impressões e ninguém consegue, na verdade, articular essas coisas todas, porque falta as forças principais, a identificação das forças principais e a recorrência dessas forças principais, que é o que a gente está tentando fazer. O que vocês dizem?